irmão em Cristo, glória a Deus pela tua vida. Vamos meditar num personagem que já falamos aí no vídeo anterior, o diácono Felipe. Que bênção! Quando nós buscamos lá no livro de Atos a respeito da instituição dos diáconos, no seu capítulo 6, vejamos o que nos fala o versículo número 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Nessa instituição, no capítulo 6, deixa claro que os apóstolos, para ficarem exclusivamente na pregação do Evangelho, em disseminar o Evangelho, então eles elegeram diáconos para servir à mesa do Senhor. E esses foram num total de 7 diáconos, homens cheios de fé. E dentre esses 7, nós observamos aqui em Atos que se destacou Estevão, considerado um mártir, perseguidos ali pelos fariseus, perseguidos pelos saduceus, sacerdotes, etc. Esse que foi morto, apedrejado, mas esteve firme na fé em Cristo Jesus. E nós estudamos a respeito de Filipe, inclusive no vídeo anterior. Caso você tenha a oportunidade, que você possa então assistir esse vídeo. Filipe, também um outro diácono, um homem honrado de Deus. E quando nós observamos na história de Simão, o mágico, foi com a pregação da palavra de Deus, do Evangelho, que esse mágico se converteu. E dali nós tiramos uma história maravilhosa que comentamos em vídeos anteriores. Mas ainda falando desse diácono, homem de Deus, que servia à mesa do Senhor, ele era um pregador em tempo e fora de tempo. A mensagem que está aqui no meu e no seu coração é que Deus quer te usar para a sua grande obra. Creia nisso. Entregue a sua vida nesse ministério. E aí, a respeito desse personagem, desse diácono Filipe, em Atos, capítulo, deixa-me ver aqui, 8. Como o texto aqui tem 16 versículos, eu estarei lendo e trazendo algumas explicações para o meu e para o seu coração. Então, Atos capítulo 8, versículo 25, diz assim: tendo eles quem? Dentro desse episódio da vida de Filipe, esses eram Pedro e João, que foram a Samaria, pregaram o Evangelho, como se fosse assim, um suporte para o ministério desse diácono, quando estava também nessa região. Esse diácono Filipe que pregou a Simão, o mágico, que batizou-se. Então, no versículo 25 diz assim: tendo eles quem? Pedro, João, Filipe, pois testificado e falado a palavra do Senhor, foram lá para pregar, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Eles já estavam ali cumprindo a vontade do Senhor em Samaria, mas não paravam de pregar a palavra do Senhor. Isso já nos chama a atenção para que possamos realmente estar atentos a esse princípio espiritual, que precisamos sempre entender que o nosso papel aqui não é riquezas no mundo, mas sim pregar a maior riqueza, que é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. E não era diferente no coração desses homens. Eles pregavam, apóstolos como também diáconos. Isso é para que possamos entender que os ministérios que Deus coloca na casa do Senhor, na igreja, não se limitam à casa do Senhor. Então, Pedro estava ali na condição de apóstolo, João na mesma, Filipe diácono, e saíram para Samaria para evangelizar. E aqui no 25 diz que eles voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Não se limitaram ali naquele centro, eles passavam a disseminar a palavra de Deus. Eis a dica, pega essa dica, não restrinja o seu ministério a 4 paredes. E diz o 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Presta atenção. E o anjo do Senhor falou a Filipe: meu querido, quantas situações você está ali assistindo, ouvindo uma pregação, e o Espírito Santo toca no seu coração?
Quantas situações você está a campo, na empresa, às vezes no velório, ou no hospital, vendo alguém ali no leito de dor, talvez um paciente terminal, e o Espírito Santo fala para você: prega a palavra, fale do Senhor Jesus, anuncia as boas notícias. Esse homem precisa dessa palavra. Você recebe essa palavra de Deus, mas você retém essa palavra e torna-se desobediente à vontade do Senhor. Meu querido, é Deus que está te mandando. Sede obediente, não tenha vergonha. Uma vez que você aceitou Jesus, você não pode ter essa vergonha. Receba de Deus essa ousadia e daqui para frente não deixe de pregar o Evangelho quando o Espírito Santo fazer como fez a Felipe aqui. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai para o lado sul. Então, se Deus falar no teu coração, levanta-te e fala do Evangelho ao teu filho, levanta-te e fala do Evangelho à tua esposa, levanta-te e fala do Evangelho ao teu marido, levanta-te e fala do Evangelho aonde quer que você sentir de Deus esta ordem para propagar a palavra da verdade. Pois bem, e na obediência, sempre tem ali os frutos dessa obediência. E levantou-se e foi, olha só, imediatista, levantou-se e foi. E eis que o homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então, um eunuco, ele foi a Jerusalém para a adoração. Pois bem, muitas pessoas estão indo às igrejas para a adoração, mas será que elas estão entendendo realmente o plano da salvação? Será que elas estão plenamente conscientes de tudo aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas e que já nos fez, dando acesso à vida eterna ali na cruz do Calvário? Esse era o homem que era etíope, eunuco, superintendente dos tesouros da rainha Candace, e simplesmente ele foi a Jerusalém para adorar. Mas com certeza você verás que ele não estava completo. Regressava então esse eunuco e, assentado no seu carro, lia profeta Isaías. Mas glória a Deus, que são mistérios do Senhor. Mesmo ele não tendo ali a plenitude do conhecimento de Deus, ele dirigiu-se a um local de oração. Ele dirigiu-se a um local de adoração. Você precisa também tomar essa atitude. E interessante que, ao regressar, ele estava lendo as Escrituras. Meu amado em Cristo Jesus, é muito importante não deixar de ler as Escrituras. Nessa ocasião, disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. A primeira ordem foi assim, no 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. No 29, disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta a esse carro. Meu querido, quantas vezes o Espírito Santo já te falou assim: chega-te e fala para esse morador de rua, chega-te e fala para esse homem que está aí, sofrendo aí no tratamento de câncer, chega-te e fala ao teu chefe corrupto, chega-te e fala ao teu irmãozinho que está se desviando, chega-te e faça isso e aquilo. Nós precisamos obedecer, assim como esse diácono Filipe, a voz do Senhor, as ordens do anjo do Senhor, para que a obra se complete na minha vida e na sua vida, para que não sejamos engessados, crentes de aparência, crentes de saleiro, crentes de quatro paredes. Obedeça a ordem do Senhor. Pois bem, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lê? Olha só, então nessa iniciativa ele percebeu, ele captou que estava lendo trechos do profeta Isaías, do profeta maior. Meu amigo, aqui está bem claro que esse diácono, homem fiel a Deus, que servia à mesa de Deus, que pregava o evangelho de Deus ali em Samaria, que por intermédio de Deus foi usado como vaso para a conversão de Simão, o mágico. Meu querido, esse homem, ele conhecia a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus?
eu conheço a palavra de Deus, precisamos humildemente nos despertarmos para quando ouvirmos alguém ler, mesmo que não anuncie a referência, venhamos a saber que trata-se da palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que ouvem, às vezes acham que é um provérbio do mundo, mas na verdade é a palavra do Senhor. Aqui não foi diferente. Ele correndo ao lado do carro desse eunuco, regressando para Gaza, ele observou, que entendeu que aquele homem estava lendo as Escrituras. E ele disse, fez a pergunta, então, Filipe, entendes o que lês? Olha a pergunta que Filipe fez a um homem que foi a Jerusalém para adoração. Aí veio a resposta do eunuco, e ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Ele rogou, ele pediu, ele clamou, porque ele queria entender aquele texto bíblico em Isaías. Meu amado, por isso é muito importante você não largar a mão de ler a Bíblia, não deixar de estudar a Bíblia, não deixar de ir na escola bíblica da tua igreja, seja dominical ou de sábado ou qualquer dia da semana. Busque o conhecimento, busque a palavra do Senhor, porque as pessoas têm desejo e sede de conhecer a interpretação, a amplitude da palavra do Senhor. E aí, o lugar da escritura que lia era este, aqui é um texto do profeta Isaías. Foi levado como ovelha para o matadouro, quem? Jesus. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca, quem? Jesus. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo então, o eunuco, terminou o texto de Isaías, a Filipe disse, rogo-te, de quem diz esse profeta? Desse mesmo ou de algum outro? Então, olha a sede de querer conhecer, olha a sede de querer estar mais perto da verdade. Ele estava além da Bíblia, mas não entendia o seu contexto, não entendia a história do povo de Israel, não entendia o plano da salvação. Aí disse, roga-te, de quem está dizendo esse profeta? Meu querido, esse profeta estava falando do Senhor Jesus Cristo. Se você, quando lê a Bíblia, que está vendo esse vídeo pela primeira vez e não está entendendo, para começar a entender, que você se arrependa dos seus pecados, assim como eu, porque nós somos pecadores, e que venhamos a nos render aos pés do Senhor Jesus, reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Aí sim, receberemos o perdão de Deus e o Espírito Santo do Senhor, que nos iluminará para entendermos a leitura da palavra do Senhor, e também aos amados que estarão conosco na mesma fé em Cristo Jesus, estão dispostos a nos orientar, assim como o diácono Filipe passou a fazer na vida desse eunuco. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhes anunciou a Jesus. Então Filipe, abrindo a sua boca, meu irmão, para que Filipe o diácono abrisse a sua boca, para que Filipe e diácono fosse nomeado um dos 7 diáconos para servir à mesa do Senhor, ele é um homem com intrepidez, ele era um homem com fé inabalável. Meu amado, abra a tua boca, pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, e verás o que Deus fará por intermédio da tua boca. Quebra a inércia, quebra a preguiça, quebra o medo, quebra a timidez e abra a tua boca para pregar a palavra do Senhor. E, indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Meu querido, sendo no rio, sendo na piscina, sendo no oceano, sendo na praia, não interessa. Existe aqui um simbolismo no mundo espiritual, vida nova para Cristo. Quando você se levanta, você é transformado. É uma ordenança de Deus. O batismo, receba, obedeça essa ordenança e a participação da ceia do Senhor. Então, diz aqui, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Muitas religiosidades existem. Para que você agora que aceitou Jesus, você precisa passar por 1 ano de estudo sobre o batismo. Meu querido, para com isso.
Se for possível, sim, mas que ele possa batizar-se no tempo que Deus desejar. A partir do momento que tem um desejo, que aceita Jesus como Salvador, independente disso, Jesus está acima da própria Bíblia. Jesus está acima de todas as coisas. E aqui está dizendo, que impede que eu seja batizado? Se você estudar a Bíblia, se você for ensinado numa sala de novos convertidos, não tem problema algum. Mas que não fique na tua mente que para aquela pessoa se batizar, ela precisa passar por 6 meses de estudos dos versículos a respeito de batismo. Nada contra esses estudos, nada contra informar o novo convertido, não só dos estudos, mas de todas as escrituras. Mas se ele tiver o desejo no coração de se batizar naquele dia com os demais irmãos, que não seja impedido, porque acima dos estudos e dos versículos bíblicos, a salvação é em Cristo Jesus, e é essa que leva para os céus, e não os 6 meses de estudos. Muitas pessoas criam esse tipo de religiosidade. Limitam as pessoas a cantar na igreja, a pregar o evangelho. Você só vai trabalhar com as crianças quando você fazer um curso de evangelização de crianças. Você só vai poder pregar a palavra quando você se formar em teologia. Você só vai poder cantar quando você estiver assim, treinado a tua voz. Meu querido, pare com essas frescuras, deixa Deus fazer a obra, e a pessoa na sua alegria, no exercício do seu dom, do seu ministério, naturalmente ele vai treinar a sua voz, e ele vai querer fazer faculdade de teologia, ele vai querer aperfeiçoar-se, porque ele passou a ter sede de Cristo Jesus. Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Ninguém pode impedir que a pessoa seja batizado. E aqui esse eunuco, em cima daquela carroça, em cima daquele carro, junto com Felipe sentado ao seu lado, não tinha ali ninguém que o ensinasse por 6 meses. Era ali, naquele momento, naquela hora que tinha de acontecer o batismo. Assim como o ladrão na cruz, um repudiava Jesus, mas o outro reconheceu o poder de Deus, nunca leu a palavra de Deus, nunca se batizou, mas estava com Jesus como está hoje no paraíso. Quebre a religiosidade na sua vida. E diz assim, e disse Felipe, é lícito, sim, é lícito, então é correto, pode batizar. Se crês de todo o coração, essa é a condição, meu irmão. Se você crê, então, e tem um desejo, e aceita Jesus, e você quer, batiza-se. Mas tem pessoas que criticam, mas como é que pode? Nem conhece a Bíblia, mas conhece aquele que é acima da Bíblia, Jesus Cristo. É lícito, se crês de todo o coração, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e está ali aprovado. Passou em todos os exames, nota de louvor, nota 10, está apto para batismo. E mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Acabou. Batizou. Eu tenho certeza que lá para frente ele também falou muito a respeito desse testemunho, ensinou sobre o batismo aonde quer que esse eunuco andava. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E jubiloso o eunuco continuou o seu caminho, pregando, falando, e agora com o Espírito Santo, entendendo as Escrituras, e daí sendo um disseminador, um discipulador da palavra do Senhor, inclusive tudo a respeito do batismo. E Filipe achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Cesareia, desculpa, é um trava-línguas, cidades litorâneas ali nas terras de Israel. Meu querido, que palavra maravilhosa! Quantos ensinamentos nesse texto o Senhor nos fala. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, e não seja um membro, não seja um diácono, não seja um professor, não seja um regente, não seja qualquer ministério na igreja limitado às 4 paredes. Não diga não à vontade do Senhor, não diga não às decisões de Deus, sede obedientes. Diácono, pastor, qualquer ministério, saia e obedeça a palavra do Senhor, nos cemitérios, nos hospitais, nas ruas, nas praças, na faculdade, aonde quer que a planta de vossos pés pisarem. E se Deus falar contigo, não negligencie, abra a tua boca e a obra
obra será feita. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra e peço encarecidamente que, se você entendeu essa palavra pela iluminação do Espírito Santo de Deus, passe essa mensagem à frente, compartilhe, porque nós precisamos, em tempo e fora de tempo, pregar a palavra do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. E mais essa mensagem, que você aceite Jesus, aquele que ainda não fez, como seu único e suficiente Salvador. Batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e deixe a obra ser feita na tua vida. Muito obrigado, que você tenha aí uma ótima sexta-feira, que Deus te abençoe, derrame o óleo da unção sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Glória a Deus pela tua vida. Jesus te ama e eu também.